noite, obrigado. Agradeço o convite da palestra, agradeço a todos os integrantes da mesa. Eu queria passar um pouco mais da visão do gestor de financiamento de litígio ao invés da visão do advogado, né? Eu sou advogado de formação, mas eu não mais advogo. Hoje em dia eu sou gestor de investimentos e, junto com outros sócios, fundamos a Prisma Capital. Tá? E acho que é bacana explicar um pouco o que a Prisma faz para vocês entenderem aonde que se situa o universo de financiamento de arbitragem dentro da estratégia macro da Prisma. Tá? A Prisma faz muito mais do que financiamento de litígios. Tá? Eu nem reduzo isso à arbitragem, porque nós financiamos tanto casos de arbitragem como casos judiciais. Tá? Em alguns casos, inclusive, a gente prefere financiar litígios judiciais do que litígios arbitrais. Isso varia um pouco de acordo com as características do caso. Tá? Tem uma página da nossa apresentação, que eu vou colocar ali. Essa aqui que explica um pouco o que a gente faz, tá? Então, o que é a Prisma? A Prisma é uma gestora de recursos que ela tem um mandato um pouco diferente das demais casas de investimento, tá? Por que um mandato diferente? Porque nós temos um mandato discricionário. Em geral, os gestores eles têm um mandato para investir em public equities, né, como se chama, ações negociadas no mercado de valores imobiliários. Outros gestores têm mandato para fazer multimercado, ou seja, ação, juros e câmbio. Você tem gestores de private equity, muitas casas de private equity, são participações societárias de companhias fechadas, né? Então, em geral, o investidor prefere saber o nicho no qual ele está investindo. Tá? A Prisma foi um pouco diferente. A nossa ideia foi que a descrição do tipo de ativo fosse do próprio gestor. Tá? Muita gente dizia que a gente não ia conseguir captar. Falava, não existe esse mandato no Brasil, vocês vão tentar uma captação e não vão ter sucesso. Tá? E aí, ao contrário do que se esperava, a gente não só atingiu o target de captação, como a gente teve mais do que o dobro de pedidos e a gente já fechou o fundo. Tá? Então, como é que funciona isso? A gente pode, pelo nosso mandato, investir em efetivamente qualquer tipo de classe de ativo. Tá? Podemos fazer ações, podemos fazer crédito, podemos investir numa companhia em recuperação judicial, podemos comprar direitos creditórios demandados em juízo e podemos financiar litígio. Né? Dentro dessa flexibilidade de mandato, a gente tem hoje 8 estratégias, tá? Que estão ali. Quais são essas estratégias? A gente tem uma que a gente chama de Special Equities. Tá? Por que Special Equities? Porque não é um Private Equity clássico. Eu não sei quem é familiarizado com Private Equity, mas em geral o Private Equity funciona. Você tem 4 anos de um período de investimento, 4 anos de desinvestimento, tá? E você fica muito exposto ao macro Brasil. Tá? Quando a gente levantou o fundo, a nossa ideia, que a gente vendeu, era justamente ser um fundo anti-macro Brasil. Tá? Ou seja, não importa se o Brasil vai para cima ou vai para baixo, a gente se considera o que é chamado de Absolute Return Vehicle, ou seja, você tem um veículo que vai dar um retorno independente do aspecto macroeconômico do local. Tá? Então, a gente não faz o private equity programático, ou seja, entramos, compramos, vamos fazendo equity, depois a gente vende no período de desinvestimento. Tá? A gente tem um olhar de equity para uma situação especial. Tá? Então, vou tangibilizar um pouco isso, dar um exemplo de um dos nossos ativos, que é a Bionexo. O que acontecia ali? A Bionexo é um marketplace, tá? Marketplace é uma empresa de tecnologia que é uma plataforma B2B, que é business to business, tá? Onde você tem de um lado cerca de 2.000 hospitais, são um universo bastante amplo de hospitais privados do Brasil, e de outro lado fornecedores de equipamentos médicos hospitalares. Então, assim, você tem de um lado todos os hospitais que a gente conhece aqui, tá? E de outro lado vem desde um fornecedor de luva e de seringa de plástico até a Ericsson vendendo equipamento de ressonância magnética, tá? É uma empresa de tecnologia ali, as operações são liquidadas, você resolve qualquer conflito no setor de compras, né? Porque você bota o produto que você quer e você tem 10.000 fornecedores de outro lado bidando o melhor preço, tá?
E a plataforma está hoje transacionando 12 bilhões de reais nesse marketplace por ano. A companhia tem um take rate de 1%, está faturando cerca de 120 milhões e crescendo ano a ano cerca de 25% ao ano. Tá? Por que esse é um private equity, é um special equities e não um private equity? Porque na época que a gente comprou o ativo, você tinha 3 sócios em litígio, tá? Efetivamente em litígio. Você tinha um americano que ele estava simplesmente liquidando todas as operações dele no Brasil, em razão de Dilma, impeachment, etc. Essa era a última participação que faltava para liquidar, ele tinha 9 ativos, esse era o último que faltava vender. A negociação foi até com o advogado, nem foi com o diretor de empresa. E você tinha um argentino e um brasileiro. O brasileiro era o fundador, o argentino também estava com problemas financeiros e eles tinham a famosa cláusula de drag along. E o argentino estava tentando dragar o brasileiro não queria vender. Tá? Então era uma confusão a história, ou seja, tinha 2 litígios efetivamente deflagrados. A gente sabe que eles procuraram outras casas de investimento que não fizeram investimento porque existia o litígio. E a gente tem um olhar que é exatamente o oposto. Falar, opa, tem um litígio, eu posso ter o que se chama o entry point, né? Ou seja, meu ticket de entrada ele vai ter um desconto em razão de um litígio. A gente mede, faz as chances de êxito daquele litígio e a gente comprou. Então, primeiro compramos o americano, o argentino ameaçou processar a gente de todas as formas que vocês podem imaginar, a gente segurou, se aliou ao brasileiro, quando ele viu que ficou isolado, aí ele quis então vender a participação para a gente acabou comprando o argentino também, por um preço um pouco mais alto que o americano, mas o preço médio de entrada foi muito, muito bom, foi basicamente 2 vezes earnings, tá? Algo que é bem raro você conseguir no investimento de equity. Então, para vocês entenderem um pouco como que funciona a nossa cabeça de equity, é uma cabeça não clássica e sim a gente procura situações complexas que sejam tailor-made para fazer o investimento. Tá? Outra estratégia é o crédito high yield, tá? Não sei quem é familiarizado com o high yield, mas é basicamente o seguinte, não é um crédito que o Bradesco costuma dar, tá? O mercado de crédito brasileiro, e aí esse é um termo bastante interessante para o financiamento de litígio, todo mundo sabe, né? Ele é extremamente concentrado e ele funciona de acordo basicamente com 4 bancos que definem qual vai ser a política de crédito, aceitam determinados ativos como garantia, né? E não aceitam outros. Por exemplo, um litígio nunca vai ser aceito como garantia para o Bradesco conceder um financiamento. Tá? Então, o crédito high yield é você dar um crédito para uma empresa que não tem o crédito do Bradesco, não tem as taxas do Bradesco, mas você consegue aceitar como pacote de garantias coisas diferentes do que os demais bancos aceitam. Tá? Então, a gente já deu financiamento como colateral tendo um pacote de precatórios. Tá? É só um exemplo, ou seja, isso dificilmente seria feito por um banco tradicional. Tá? Então, tem vários exemplos de operação de crédito high yield que a gente já está executando. A gente faz também ativos imobiliários estressados, tá? E aí isso é até um pouco lógico. Se você faz crédito high yield, se você faz a outra estratégia que está lá, que é NPL, né, que é crédito não performado, a saída em geral dessas operações de crédito são imóveis, tá? Então você também tem que ter uma área especializada em imóvel, que muitas vezes é a forma de monetizar operações de crédito que são estruturadas, tá? Recuperação judicial e falências também faz total parte da nossa estratégia, tá? Tanto às vezes comprar todos os credores de uma massa falida, como às vezes dar aí crédito para uma empresa em recuperação judicial, tendo determinado ativo como garantia por você ser extraconcursal, né? Então, são operações, a gente já estruturou algumas e são operações bastante atrativas também. Tem a compra direta de ações judiciais, que a gente chama de claims, tá? Ali está separado ações judiciais e precatórios. Poderia ser um item só, né? Ou seja, claims privados, são ações movidas contra entidades privadas, e claims públicos, aí no caso, claims contra o poder público, que acabam sendo pagos por precatório. Tá? E, por fim, o próprio financiamento de litígios, que entra dentro de uma das nossas estratégias. Tá? Bem, a Prisma já fechou o ciclo de captação. Hoje em dia a gente gere cerca de 2,5 bilhões de reais, tá? Entre os nossos 3 fundos. A Bionex é um fundo específico, a gente tem 4 parques de energia solar, também é um fundo específico, e tem o nosso flagship fund, que é o fundo grande, que é esse com mandato discricionário.
Tá? A gente vem executando algumas transações em financiamento de litígios e as considera bastante interessantes. Tá? E eu queria falar um pouquinho, entrando agora na especificidade do financiamento de litígio. Né? A primeira pergunta que o financiador faz quando chega uma oportunidade tem que ser, tá? Cara, essa parte tem direito? Ela efetivamente tem esse direito, esse é um pleito legítimo, né? E a gente colocou uma barra muito alta para isso. Tá? Até esse momento, a Prisma financiou litígios apenas, não que eu não possa fazer diferente, mas até esse momento a gente só financiou casos em que havia algum tipo ou de delação premiada, reconhecendo ilícitos, ou algum tipo de acordo de leniência, ou um grande desastre que todo mundo sabe quem são os responsáveis, tá? Ou algum outro tipo de acordo com órgãos públicos como CAD, CVM, obviamente Ministério Público, etc. Então, a gente focou nesse início, como tinha muita oportunidade chegando nesse sentido, em botar uma barra de objetividade de responsabilidade. Tá? Nós sabemos que não somos juízes. Tá? Então, uma coisa que a gente tem evitado e não fez até agora, provavelmente não fará, é financiar a discussão contratual. Tá? Então, se tem uma parte que fala que eu tinha que receber tanto, a outra parte fala que não, você não tinha que receber nada. Eu não sou juiz, eu não vou arbitrar essa situação de maneira específica. Eu prefiro me basear em algo que objetivamente seja reconhecido uma responsabilidade. Tá? E tem outro problema também nessa questão contratual, porque o mundo ele é muito complexo e quando a pessoa chega para te pedir um financiamento, só aparecem os documentos que são maravilhosos, que mostram que ela tem razão, e aí um monte de e-mail fica guardado na gaveta. Entendeu? Então, também é um risco aí em relação do financiador, que tipo de documentação você vai ter acesso para aprovar o investimento. Tá? Eu vou até voltar nesse ponto um pouquinho na frente. Então, isso é bacana para o nosso fundo, porque quando você financia um litígio, você também não está exposto ao macro. Óbvio que você tem que olhar quem é o réu, né? No fim do dia, alguém vai ter que pagar a conta, né? Como o Nelson bem descreveu, não tem arbitragem de graça, é um negócio. Financiamento é um negócio, tá? Então, você vai olhar e falar, bem, quem é o réu dessa demanda? Esse réu vai ter que ter dinheiro para te pagar, né? A gente não financiaria um litígio contra alguém que tem um risco de crédito muito grande. É risco sobre risco. É o risco de você ganhar a batalha judicial e depois o risco de você receber. Então, a gente prioriza, obviamente, litígios contra pessoas que têm grande patrimônio, tá? Eu efetivamente considero, e não é que só que eu considero que é uma questão intelectual, eu vejo isso, tá? Várias partes que a gente financia não teriam acesso à justiça sem financiamento. Tá? Isso não é uma coisa teórica, assim, são partes que, se não estivessem conosco, teriam que ir para uma defensoria pública, teriam que pegar um advogado que não faz parte de um métier jurídico de alto nível, tá? E teria uma desigualdade muito grande no litígio. Tá? Quantas vezes a gente não vê que o advogado que é habilidoso, que muito inteligente, ele resolve o caso, às vezes resolve através de uma questão processual, ele consegue travar o litígio por vários anos, e aí quando você tem um fraco e um forte, né, tem um campo desbalanceado, o que acontece? O forte faz uma estratégia de asfixia financeira, demora e oferece qualquer acordo porque o fraco não aguenta mais. Tá? Isso é extremamente comum e é fácil no judiciário brasileiro, né? A quantidade de recursos à disposição dos advogados, quantidade de filigrana processual que pode ser colocada para discutir, isso atrasa sobremaneira qualquer tipo de litígio. Então, o fraco precisa balancear as forças do litígio, tá? E quando entra alguém provendo os recursos e o acesso para ele estar na primeira divisão da advocacia, muitas vezes dando inclusive alguma liquidez para ele, precisa cumprir uma obrigação, fazer uma coisa ou outra, né? Você consegue balancear o jogo, tá? E aquele cara que só ia fazer uma estratégia de asfixia olha e fala, opa, aqui agora eu posso me ferrar. Existem estudos, inclusive, que mostram que quando é revelada a existência do financiador, isso aumenta a taxa de acordo, tá? Em processos judiciais e arbitrais, tá? Porque o réu ele olha e fala, cara, agora a briga vai ser de igual para igual, é melhor acabar esse negócio logo, tá? Isso acontece muito, tá? Não é uma coisa rara. Então, tem um aspecto muito interessante dessa questão, até o Nelson falou um pouco de governança, né, entre financiador e financiado,
que uma das principais razões que a parte procura o financiador, às vezes não é nem só dinheiro. Cara, eu quero a sua expertise em litígios, porque eu não tenho essa expertise. Então eu quero alguém com olhar de dono, tocando isso para mim. Eu delego a você a condução disso, a escolha dos profissionais, porque você sabe fazer e eu não sei, e o réu é muito mais forte do que eu, tá? Então, isso é um outro aspecto. Isso se chama lá fora de non-cash contribution, ou seja, uma contribuição não financeira que o financiador dá à parte a que ele financia, tá? E eu posso falar um pouco dos aspectos relevantes do financiamento. Essa é uma indústria, até o Nelson colocou, que é altamente consolidada lá fora, tá? Ela segue determinadas métricas de investimento. Você tem várias companhias abertas que são empresas 100% financiadoras de litígio. Então, enfim, você já existe, quem tem interesse nisso, tá? Pode procurar, especialmente papers, tá? Lá de fora, que vai achar uma gama de artigos aí, tanto sobre como você modela um contrato de financiamento, como você precifica, quais são os desafios que você vai encontrar. Existe muito material, tá, doutrinário sobre financiamento de litígios, mas 100% fora do Brasil, tá? Aqui eu nunca vi algo entrando em valuation, entrando em detalhes mais profundos do financiamento de litígio. Falando um pouco dos pontos do Nelson, que são realmente muito interessantes, especialmente a questão do disclosure, é importante, assim, na experiência do gestor, não existe não revelar. Tá? Imagina o seguinte, eu estou financiando um litígio, eu não quero deixar uma possível nulidade para ser suscitada pelo réu, né, depois que eu ganhar. Então, assim, é ilógico, e eu diria o seguinte, a não revelação dentro de uma arbitragem até cheira mal, tá? Assim, por que você não vai revelar, né? Eu acho que o interesse do financiador é revelar, tá? Então, eu não vou correr o risco de financiar um negócio que depois vai ter uma anulatória sobre o argumento de que eu não revelei, tá? Então a gente já entra, imediatamente revela a Prisma está financiando, revela quem são os sócios da Prisma e todos os detalhes. Não revelamos os detalhes do contrato de financiamento, porque eu acho que isso também é irrelevante para o tribunal e é relevante para a finalidade que o disclosure se presta, né? A finalidade é analisar os conflitos de interesses dos árbitros e eventuais impedimentos. Não se miscuir em relação às questões do contrato. Aliás, se miscuir nas questões do contrato é até você dar uma vantagem para o réu, que pode ter mais informação sobre a situação financeira do autor, ele pode ver que tem algum tipo de limitação em relação ao valor do financiamento e tentar deixar o processo mais caro e mais caro e mais caro. Então, assim, seria uma desvantagem, seria uma quebra de paridade você obrigar que os detalhes do contrato de financiamento fossem informados ao tribunal, tá? Então, acho que isso é bastante relevante. Tem uma questão que se discute que e quando é um fundo de investimento? Por exemplo, nós somos os gestores de um fundo. Você tem que informar a identidade do investidor. Eu acho que aí, eu até tenho uma posição que é clara sobre isso, que é o seguinte, você tem que diferenciar os tipos de fundo, tá? Se você tem um fundo exclusivo, que pertence a uma pessoa, o fundo do João, é meu fundo, é 100% meu, e eu boto um gestor lá, um banco qualquer, tá? Eu nomeio um administrador e um gestor. Mas eu tenho o poder de destituir o administrador e o gestor a qualquer momento. Eu acho que nesses casos deve sim haver a revelação do nome do cotista, tá? Tem uma tecnicalidade a isso, pode ser interpretado como quebra de sigilo bancário, você tem que tomar cuidado. Mas eu acho que o cotista tem que estar interessado em fazer a revelação. Tá? Começa por aí. Agora, em fundos como o nosso, em que nenhum investidor tem mais de 20% do fundo, e a gente tem um rol bastante amplo de investidores, temos mandato discricionário, né? Ninguém pode me destituir de maneira isolada, o quórum de destituição é 90%. Então, nesses casos, quem controla efetivamente o fundo, quem toma a decisão de investimento é o gestor. Nesse caso, eu não vejo qualquer razão para você abrir qualquer nome de cotista, que também, de novo, né, seria uma quebra de sigilo bancário. Então, eu acho que existe essa diferença. No caso do judiciário, a gente não vê razão para revelar, tá? A existência do financiamento. O judiciário é uma outra lógica, é livre distribuição, ninguém escolhe o árbitro, né, como acontece em arbitragem. Então, eu acho que a lógica do disclosure, que deve ser observada pela boa prática de financiamento de arbitragem, não se aplica necessariamente ao judiciário, tá? Então, o que mais? O contrato de financiamento, né? Como é que ele funciona de maneira geral?
é verdade que todo o retorno do financiador decorre do êxito da demanda. Tá? Então, assim, isso se chama de cláusula non recourse, ou seja, se eu dei o funding, tá, e perdeu a causa, eu não posso cobrar o funding contra o patrimônio do financiado. Tá? Qual é a exceção a isso? Isso a gente aplica a chamada Bad Boy Clause. Tá? O que é a Bad Boy Clause? Bem, se o cara agiu de má fé, mentiu, deu uma representação que não correspondia à verdade, apareceu um documento que claramente mostrava que tudo que ele representou era falso. Então, nesse caso, você pode sim cobrar o valor do financiamento contra a parte financiada. Tá? Eu acho que é muito útil existir a cláusula do Bad Boy Clause, e é algo que a gente informa, inclusive, no início do relacionamento, para que a pessoa já tenha um incentivo de não mentir, tá? Porque isso é um problema. A gente não enfrentou isso até hoje, porque, de novo, o standard que a gente usou até agora de responsabilidade ele é muito alto, ele se relaciona a confissões, etc. Tá? O que mais? Sobre governança, eu já antecipei um pouco o assunto, isso é algo a ser ajustado entre financiador e financiado. Tá? E isso varia muito. Tem vezes que o caso chega por um advogado que você respeita muito. Pô, qual seria o seu incentivo para trocar o advogado? É nenhum. Você já gosta do advogado, ele que te apresentou a causa, pô, vamos trocar com esse advogado. Outras vezes não, a parte te procura e ela está insegura em relação a qual advogado devo escolher, né? E ela quer a sua contribuição em relação a isso. Então aí você escolhe o time jurídico, tá? E num cenário de acordo, também, gente, isso é 100% ajustável contratualmente, tá? Tem casos em que você fala, ó, a partir de tanto você está obrigado a aceitar qualquer oferta de acordo, abaixo de tanto ninguém pode chegar a um acordo. É bom você tentar objetivar isso, porque muitas vezes a parte tem um apego emocional em relação à demanda, né? E a própria entrada do financiador, ela tira um pouco e objetiva a questão, o aspecto mais material do litígio, tá? Então, em muitos casos, a gente já entra e acorda, ó, a indenização perseguida é essa, os cenários que a gente acredita são esses, a partir daqui, todo mundo é obrigado a aceitar uma transação, abaixo disso não é, você calibra isso de acordo com a expectativa e com a existência do direito, tá? E deixa eu ver aqui. Bem, e a questão da sucumbência também, né? Um tema que volta e meia indagado. Bem, quem responde pela sucumbência? Isso também é ajustável contratualmente, tá? Tem casos em que você responde pela sucumbência, você acorda que você vai responder pela sucumbência, e casos em que não, fala, ó, não, você só me procurou para financiar determinado tipo de custo, eu não vou responder. Nós trabalhamos das duas formas, tá? Tem casos em que nós assumimos todos os riscos de sucumbência, tem casos em que não. Nelson bem colocou que lá fora se usa muito a estrutura de seguro, tá? É verdade, esse seguro se chama ATE Insurance, After the Event Insurance, tá? As seguradoras são acostumadas a dar esse tipo de seguro. É até interessante porque no cenário de perda você já tem lá o valor da garantia. No cenário de ganho eles cobram um share adicional do prêmio do seguro, tá? É um modelo um pouquinho diferente, mas que até aqui teoricamente funcionaria, tá? Então, ou o financiador pode assumir ele mesmo o risco de sucumbência, ou ele pode contratar um seguro, enfim, assim, tocar a causa com aquela pólice devidamente apresentada. A gente tem visto, né, alguns casos em que o financiamento de litígio foi determinante. O Nelson citou casos em que o próprio advogado financia a causa, né? Muitas vezes isso acontece muito lá fora. Então, muitas vezes o advogado financia a causa, mas ele pede um contrafinanciamento de alguma casa, tá? Tem um caso agora bastante emblemático, que é um caso muito bonito até para contar em termos de financiamento de litígio, que vem do desastre de Mariana, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma tutela de direitos coletivos que ela é muito ineficiente. É uma pena, porque assim, a gente vê que muitas vezes a ACP, vem um promotor, ele ajuiza a ACP, aparece lá no jornal, foi ajuizado uma ACP, mas aquilo não está na agenda diária dele. Né? Não é assim, não é que nem... Gente, existe uma questão que é alinhamento de interesse, né? A gente sabe que o ser humano ele é muito mais motivado por um interesse quando está tudo devidamente desenhado e separado
separado do ponto de vista econômico do que meramente por cumprimento de dever funcional, né? Então, o que acontece às vezes o Ministério Público faz ação, tem N assuntos na agenda e ele não briga como um advogado privado brigaria naquela ação, né? Isso é uma realidade, tá? Então, a tutela de ACPs no Brasil, ela é muitíssimo ineficiente. São processos que levam 20 anos, são processos que o próprio réu, ele deixou de temer esse tipo de ação, né? Vieram várias ACPs, vai falar, tá bom, o contrato de advogado vai demorar 20 anos, deixa pra lá esse negócio, tá? Não gera um medo efetivo. Então, por exemplo, no caso de Mariana, uma coisa bacana é que veio no escritório inglês para cá, ele viu que poderia fazer uma ação na Inglaterra, tá, contra a BHP, em função da própria tese de poluidor indireto, tá? A tese de desconsideração da personalidade jurídica, ela é muito restrita em tribunais internacionais. Mas nesse tipo de caso, o direito material aplicado é o direito brasileiro, tá? Então, aqui no Brasil, a nossa lei ambiental diz que qualquer financiador, né, qualquer pessoa que participe e se beneficie de uma questão da exploração de empreendimento ambiental também responde em caso de desastre, né? Então, em razão disso, nesse caso, o escritório viu que poderia fazer uma ação lá, os municípios brasileiros automaticamente se interessaram e 26 municípios mandataram o escritório para promover uma ação contra a BHP na Corte de Liverpool, tá? A gente até checou o caso, tudo certo, processo de dispensa de licitação para contratação de advogado, seguiram todo o protocolo, estão representando hoje 26 municípios brasileiros e 200 mil pessoas, tá? Vítimas do desastre Mariana, que pensa o seguinte, um pescador que está lá no município de Minas Gerais, como esse cara poderia promover uma ação na Inglaterra contra a BHP? Assim, algo impensável, ou seja, de fato o acesso à justiça é uma coisa teórica, ele não é igual para todo mundo. Tá? Então, do mesmo modo que o advogado ele é uma ferramenta essencial para a entrega da jurisdição, eu enxergo que o financiamento também é uma ferramenta essencial para a entrega da jurisdição. Tá? As pessoas precisam ter acesso a, se quiserem, buscarem um crédito para poder fazer um litígio com forças iguais em relação ao réu. Tá? De modo contrário, você vai ter uma desigualdade, essa desigualdade vai estar presente nesses casos e as grandes corporações vão ter uma vantagem sempre em relação aos prejudicados. Tá? Enfim, acho que esses são alguns aspectos gerais. Eu queria passar a bola aqui também para os meus colegas para falarem um pouco e a gente voltar ao debate. Obrigado.